Parente. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Ó, e ali fica o prédio da Câmara Municipal. Nossa, muito bonito. E como que eu faço para conhecer? É muito fácil. A nossa Câmara, ela funciona todos os dias, das 8 até as 18. E qualquer um pode chegar, entrar. Qualquer pessoa pode chegar e conversar com qualquer vereador. E como você sabe de tudo isso? É que eu acompanho as sessões pela televisão toda terça-feira à tarde. Ah, isso mesmo, tem que participar. Acompanhe você também as sessões pela TV no canal 8 da NET e pelo nosso site. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Pai, você sabe quanto ganha um vereador? Não, filha. Um assessor? Também não. É super fácil de saber, pai. Legal, filha. E como? Ontem eu fui visitar a Câmara com a escola e lá eles nos mostraram o portal da transparência. Ah, é? Como faço pra ver isso aí? É só entrar no site da Câmara. Muito bem, filha. Temos mesmo que estar por dentro de como nosso dinheiro é gasto. É importante. Sim. Saiba você também como seus impostos são investidos. Acesse nosso site, Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Rapaz, hoje a Câmara vota um projeto importante para a cidade. Eu queria tanto acompanhar. Mas é fácil, João. É só você ouvir pela rádio, na TV, na internet, até no seu celular. Amigo, com tanto trabalho aqui, vai ser difícil. Que nada, João. Isso não é o problema. Toda sessão fica disponível no site da Câmara. Que bom, né, Zeca? Assim a gente fica por dentro de tudo que acontece. Fique por dentro você também. Acesse nosso site. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. A Câmara quer cada vez mais facilitar o seu acesso, inclusive de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para isso, está apta a receber todos com piso tátil, elevador de acesso, rampas e sanitários adaptados. Transmissão integral das sessões em Libras e uso do Closed Caption. Integração e inclusão fazem parte do Legislativo. Câmara Municipal de São Carlos, cada vez mais de portas abertas para você. Cidadão, o que você pode cobrar de um vereador e o que deve ser cobrado do prefeito? Um vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Então você pode cobrar que o vereador trabalhe para desenvolver um plano municipal de mobilidade urbana, ou um código de meio ambiente, ou ainda um plano para a saúde, para a educação, para as obras. E por falar em obras, um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. Mas o vereador pode sim indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. A Câmara Municipal de São Carlos tem história. A primeira sessão aconteceu há mais de 150 anos, em 1865, mas sem um prédio próprio. Os vereadores foram empossados na casa do Tenente-Coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho. Por quase 20 anos, as sessões aconteceram em residências mesmo, até que em 1884 ela ganhou um prédio próprio e em 1921 foi deslocada para o palacete onde havia morado o Conde do Pinhal. Quando Getúlio Vargas assumiu em 1937, com o Estado Novo, a Câmara de São Carlos deixou de existir e ficou suspensa até 1948. 4 anos depois, ela se mudou para o prédio que está até hoje, que havia sido a residência do famoso autor literário Euclides da Cunha, quando ele era engenheiro do Estado e fiscalizava de perto a construção do prédio do Grupo Escolar Coronel Paulino Carlos, bem ali do lado. Legal saber mais sobre a nossa história, né? Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal de São Carlos, há um espaço reservado para as entidades de classes fazerem o uso da palavra e se expressarem. É a tribuna livre. Isso mesmo, as entidades de classes podem utilizar o mesmo espaço dos vereadores para falar e expor as demandas do setor que representa e manifestar sua opinião sobre os acontecimentos do cotidiano do município. Para participar deste espaço democrático destinado a discursos de representantes da comunidade, é preciso fazer uma inscrição prévia na própria Câmara. A Tribuna Livre faz da Câmara ainda mais a Casa do Povo. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Vivemos em uma democracia representativa, ou seja, escolhemos quem nos representa no governo. E isso só acontece por meio do voto.
Votar pela primeira vez é um misto de emoção e responsabilidade. Mesmo sendo obrigatório a partir dos 18 anos, aos 16 já é possível escolher quem te representará. E por que desperdiçar essa chance? Se você completar 16 anos até a data da próxima eleição, já pode ir a um cartório tirar o seu título de eleitor, que é um documento exigido também em várias situações, como tirar CPF, tomar posse em concurso público, tirar ou renovar passaporte e praticar atos para os quais se exige a quitação eleitoral. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. O valor do orçamento do Legislativo é determinado pela Constituição brasileira e a Câmara gera esses recursos com muita responsabilidade, transparência e seriedade. Por isso, mais uma vez conseguiu economizar e encerrar o ano com dinheiro em caixa. Em alguns anos, a Câmara costuma doar esses recursos não utilizados para a Prefeitura, mas em 2019 decidiu fazer diferente. Direcionou as verbas para entidades assistenciais e organizações de São Carlos que prestam serviços ao cidadão. Esta é uma forma de reconhecer e fomentar o trabalho de quem se dedica à população são-carlense. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. A Câmara Municipal de São Carlos tem uma gestão transparente, que facilita o acesso do cidadão a todas as informações. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação receber a todos nesta Câmara Municipal. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda, referentes ao primeiro quadrimestre do exercício 2022, conforme determina o artigo 9 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar para integrar a mesa de autoridades desta audiência pública o senhor secretário Mário Luiz Duarte Antunes, secretário municipal de Fazenda, o senhor Marco Fábio Monteiro Barros, diretor financeiro, e a senhora Paula Thaisa Knopf, chefe de gabinete. Agradeço a presença do vereador Robertinho Mori Roda e demais autoridades que se encontram prestigiando este evento. Eu quero agradecer também a vereadora Cidinha do Oncológico, que hoje acompanha essa sessão online pela nossa plataforma digital. Quero também agradecer a presença da diretora de arrecadação, Pérola Lucas Conceição, o diretor da dívida ativa, Maurício Ferreira Lourenço, diretor de procedimentos licitatório, Ícaro Leandro Afonso, e também a diretora de planejamento e orçamento, a senhora Fabiana Tadeu Colmate. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Dando continuidade a esta audiência, eu quero esclarecer, que esta audiência pública ela está sendo transmitida pelo canal 8 da NET São Carlos, canal fechado, e também pelo canal 49.3 da nossa TV Legislativa. De igual maneira, ela está sendo transmitida pelo YouTube, nossas plataformas digitais, e pelo canal da Rádio São Carlos, 104, mudou agora, A Rádio São Carlos, também pela internet. Com a palavra, o secretário municipal de Fazenda, o senhor Mário Antunes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Roselém Françoso, presidente da Câmara Municipal e presidente da audiência. Nosso querido vereador Robertinho Mori, obrigado pela presença. Inicio a minha fala agradecendo ao prefeito municipal, Ayrton Garcia, por proporcionar a oportunidade de eu estar frente à Secretaria Municipal de Fazenda desde janeiro de 2017, onde, através da continuidade de um trabalho, os nossos números sempre há uma evolução com relação à receita e
e com relação à despesa, sempre com o objetivo de ter um equilíbrio orçamentário e financeiro. Agradeço aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, em nome do Igor, meu oficial de gabinete, que está aqui com a gente, né? Aos nossos diretores, o Ícaro, a Pérola, o Marco, o Maurício, né? E a nossa chefe de gabinete, a Paula. O que nós vamos apresentar hoje, referente ao primeiro quadrimestre de 2022, são números que no final vocês vão concluir que são números equilibrados, são números onde a Secretaria Municipal de Fazenda, ela continua com aquela visão de ser o alicerce para que as secretarias possam cumprir o seu orçamento, executar o seu orçamento e desta forma cada secretário possa ter um melhor planejamento para entregar um melhor serviço à nossa população. O Marco iniciará o nosso trabalho, fará a parte da despesa e aí eu retorno falando a parte da receita. Obrigado, presidente. Mário, só um segundinho para fazer uma correção aqui. Na hora me deu um branco, sabe quando apaga as coisas da memória? Mas deixar registrado também que o canal 1450 da Rádio São Carlos, AM, eles estão num processo de transição aí, né? Mas deixar registrado para que as pessoas possam acompanhar de seus lares, tá? Muito obrigado. Obrigado. Então o Marcos, né, vai falar sobre a parte financeira, é isso? Marco Fábio na parte das despesas. Agradecer também a presença do nobre vereador Lucão Fernandes, que muito nos honra nesta audiência. Bom dia, presidente Rosilei. Bom dia, vereador Lucão, Robertinho, servidores da prefeitura e ao pessoal que está em casa nos assistindo. Conforme mencionado, vou falar sobre despesa pública. Esse primeiro slide é do balanço orçamentário da despesa. A despesa pública, ela transcorre em 3 estágios, que são empenho, liquidação e pagamento. Até o segundo bimestre de 2022, foram empenhados R$ 455.373.428,25, liquidados R$ 241.042.115,18 e pagos R$ 221.189.759,97, ou seja, do orçado, 44% foi empenhado. Do empenhado, 53% foi liquidado. E do liquidado, 92% foi pago. As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 930.608.392,10 e empenhados até o segundo bimestre de 2022, R$ 425.299.911,72, que corresponde a 46% do que foi orçado. Com relação ao liquidado, R$ 223.682,77, que é 52% do que foi empenhado. E o pago, que corresponde a 91% do que foi liquidado, no montante de R$ 203.680.180,70, sobrando um saldo a pagar da diferença do empenhado de 425 milhões, pagos 203 milhões, sobrando 221.619.731 reais e 2 centavos. Lembrando que esse percentual de 46% do empenhado em razão do orçado, ele se justifica porque no começo do ano vários contratos são empenhados, assim como temos os empenhos estimados.
como por exemplo a UMESC, Terra Plana, Correios, Energia, Telefone e Aluguel. Marcos, desculpa te interromper, até para você não perder o raciocínio, mas aqui está a folha de pagamento também já ou não? A folha não empenha? Ah, tá. Sim, perfeito. Sim. É o primeiro... Com relação às despesas de capital, o orçado R$ 108.997.402,61 e empenhados R$ 30.073.516,53, que corresponde a 28% do orçado. Do empenhado, 60% foi liquidado, que corresponde a R$ 17.991.432,41, e pagos R$ 17.509.579,27, que corresponde a 97% do que foi liquidado. Agora temos o slide do restos a pagar. Restos a pagar é o empenho que foi realizado, mas não foi feito o pagamento até 31 de dezembro, distinguindo-se processados de não processados. Lembrar que estamos falando da prefeitura, autarquia e fundações. O saldo processado até o segundo bimestre de 2022 foi de R$ 468.142,81. O saldo não processado, R$ 50.940.028,25. E a disponibilidade financeira foi de R$ 324.043.471,57. Agora temos uma tabela com despesas de pessoal. A despesa pessoal é apurada nos últimos 12 meses, que vai de maio de 21 a abril de 22. E quais são as despesas que compõem esse quadro? Podemos citar o salário dos funcionários, os encargos como fundo de garantia, INSS, os valores gastos com inativos, pensionistas, mão de obra terceirizada, processos judiciais trabalhistas e como despesas não computadas temos o PDV, que é o plano de demissão voluntário, que está zerado. Então, fazendo essas contas sem as deduções, porque está zerado o PDV, chegamos a uma despesa de R$ 416.886.393,78 e uma receita corrente líquida, depois o secretário vai explicar, de R$ 1.059.148.773,84. Se a gente compara a despesa por receita, a gente chega a um percentual de 39,28%. Lembrando que o limite prudencial é de 51,3%. Agora uma tabela sobre a despesa por função e subfunção. Eu vou parar por aqui, o Mário disse que gostaria de comentar e depois ele fala sobre a receita. Obrigado, Marco, pela contribuição. Eu vou, com o objetivo de contribuir na fala do Marco, nosso diretor financeiro, eu quero ressaltar alguns pontos importantes na parte da despesa. Um ponto que chama bastante atenção de forma muito favorável é que mais de 92% do liquidado foi pago. O que significa isso? Que a gente está conseguindo realizar os pagamentos nossos dentro do programa normal de até 30 dias. Então, esse é um ponto muito importante a ser enfatizado. Outro ponto que merece também um destaque é em relação aos restos a pagar processados. O resto a pagar processado, ele é menor que R$500 mil. Tá? E o não processado, ele está em R$50 milhões,
que basicamente, na grande maioria, são obras que estão em execução. Então, conforme nós vamos recebendo estas medições, nós vamos efetuando os pagamentos. Então, isso também é muito relevante nós falarmos. Iniciando com a função e subfunção, nós temos um detalhamento onde nós temos algumas funções que vale a pena nós destacarmos. Por exemplo, segurança pública. Nós temos uma dotação atualizada de 5,4 milhões de reais e foi empenhado 1,4 milhões de reais, que representa 27% do valor da dotação. Outro ponto importante também que vale a frisar é assistência social. Uma dotação de 27 milhões de reais, onde foi empenhado 14,2 milhões de reais, o que representa 53% do valor da dotação. Saúde. Saúde, nós temos inicialmente uma dotação de 281 milhões de reais, tá? Foi empenhado 141 milhões de reais, que representa 50% do valor da dotação. Trabalho, nós temos uma dotação de 2,4 milhões de reais, empenhou 1,4, representa 58% da dotação. Olha, empregabilidade, fomento ao trabalho, são funções e subfunções utilizadas para isso, né? Empregabilidade e fomento ao trabalho, da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, tá bom? Educação, nós temos uma dotação de 246 milhões de reais, foi empenhado 87 até o segundo bimestre, que representa 35% do valor da dotação. Isso não é aplicação, tá? Aqui nós estamos falando de todas as fontes, tá? Porque de repente a pessoa pode confundir com aplicação. Não é aplicação no ensino, é apenas a função, subfunção da Secretaria de Educação com todas as fontes, tá bom? Não é aplicação. Ela não foi publicada ainda. Quem fecha é a diretoria financeira, com apoio nosso, da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma estimativa, tá? Mas eles vão publicar certinho. E para finalizar, mais um aqui, nós temos mais dois. O saneamento do SAAI, tá? 130 milhões a dotação atualizada, foi empenhado 77 milhões, o que representa 59% da dotação. E mais um para finalizar, desporto e lazer, 4,7 milhões a dotação, 3 milhões foi atualizado, foi empenhado, que representa 65% da dotação. O valor total consolidado, Prefeitura, FESC, Promemória, SAAI e PROAB, o valor total da dotação atualizada é 1 bilhão e 42 milhões de reais. E foi empenhado até agora 455 milhões de reais, o que representa 44% do orçamento. Começando com as nossas receitas, tá? Nós temos o valor atualizado de previsão das receitas de 1 bilhão e 24 milhões de reais, sendo que previsto até o segundo bimestre 401 milhões de reais e arrecadamos 415 milhões de reais. Então tivemos aí um pequeno aumento, felizmente, na nossa arrecadação em função da previsão inicial, tá? Há um saldo a arrecadar de 609 milhões de reais. Essa receita ela é basicamente, de forma macro, receitas correntes e receitas de capital, onde
nós temos inicialmente uma previsão de 389 milhões das receitas correntes para o segundo bimestre ou primeiro quadrimestre, né, como queiram, e arrecadamos 413 milhões de reais, que dá um pequeno, um valor um pouquinho superior à previsão. E falta, e há um saldo a realizar de 573. As receitas de capital, uma previsão de 12 milhões, foi arrecadado 1,1 milhão de reais, que representa aí apenas 9%, e são operações de créditos que estão em andamento, que não foram efetivadas ainda. Abrindo um pouquinho as receitas, agora mais pontualmente em alguns tributos, nós vamos falar agora especificamente IPTU, ISS, taxas, contribuições. Nós temos o IPTU, por exemplo, havia uma previsão de 76 milhões para o segundo bimestre e nós arrecadamos 90 milhões de reais. O IR, uma previsão de 10 milhões de reais e arrecadamos 8,3 milhões de reais. O ITBI, uma previsão de 8 milhões de reais e arrecadamos 7,2. O ISS, serviço sobre qualquer natureza, 46,8 milhões de reais e arrecadamos 38,8 milhões de reais. As nossas taxas, 602 mil reais previstos, arrecadamos 831 mil reais. 871 mil reais, desculpe. As contribuições, 98 mil, arrecadamos 99. Receita patrimonial, 1 milhão, arrecadamos 7,3. Receita de serviços, 42 milhões de reais, arrecadamos 37. A tarifa do SAAI está dentro dessa composição de receita de serviços. Transferências correntes, aqui tem o IPVA, o ICMS, 221 milhões de reais e arrecadamos 242 milhões de reais. A receita corrente líquida, o próximo slide, a receita corrente líquida, ela é apurada num total de 12 meses. Então nós temos de maio de 2021 até abril de 2022. Então é a apuração dos 12 meses. Perfeito. Nós temos uma disponibilidade financeira de 324 milhões de reais. E os nossos recursos, eles são aplicados. Nós não deixamos nenhuma conta nossa sem aplicação. Então, esses 7 milhões de reais são retorno de aplicação financeira das nossas contas no banco. Obrigado, viu? Está atento. Voltando na receita corrente líquida, a receita corrente líquida da prefeitura, o total, vou falar o total, 1 bilhão e 59 milhões, que é o que foi utilizado, que o Marco mencionou, para fazer o comprometimento da despesa com pessoal de 38%, utiliza a receita corrente líquida pela despesa de pessoal, na verdade a despesa pessoal pela receita corrente líquida. Então, 1 bilhão e 59 milhões, sendo da prefeitura 1 bilhão e 27, do SAAI 111 milhões de reais, FESC mais Promemória 349 milhões de reais, tá, que são as fundações públicas, as empresas estatais dependentes, que no caso é a PROAB, 506 milhões de reais, existem as deduções que dá 1 bilhão e 59 milhões de reais, é a nossa receita corrente líquida. O próximo slide também é um indicador da saúde, a gente pode dizer que é um indicador bom da nossa saúde financeira,
que é o resultado primário. Ele indica, né, os níveis de gastos orçamentários do município se estão compatíveis com a nossa arrecadação. É feita a diferença entre as receitas fiscais líquidas pelas despesas fiscais líquidas. E esse valor, sendo positivo, né, houve um superávit primário. E ele sempre foi positivo, tá? E dessa vez ele também tem um resultado de 182 milhões de reais positivo. Então, é um indicador muito bom, através do artigo 53, do inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No próximo slide, nós vamos falar do resultado nominal. O resultado nominal, ele fala de todas as nossas receitas totais e todas as nossas despesas totais, inclusive despesas com juro, para um determinado período. E nesse caso, ele tem uma redução, tá? Ele pega a dívida consolidada nossa, que eu vou falar no próximo slide, ele faz algumas deduções com relação ao ativo financeiro nosso, né? E ele demonstra que o nosso resultado nominal, ele é menos 149 milhões de reais dentro da meta que nós colocamos na LDO. Então está dentro da nossa meta. Falando agora de um assunto que sempre chama a atenção, né, da dívida consolidada do município. É um assunto que sempre é recorrente em função das operações de créditos, né, que o município realiza. Então esse assunto ele é bem, chama sempre a atenção de todos, né? A nossa dívida consolidada no segundo bimestre foi de 212.893.576 reais e 66 centavos. Dívida consolidada é uma dívida de longo prazo, é uma dívida onde você tem parcelas a ser paga maior que 12 meses. Não é dentro do exercício, ele passa o exercício. O percentual da dívida corrente, isso representa em relação à receita corrente líquida, o percentual de endividamento do município é 20%. Tá? Nós iniciamos lá em 2017 com 43, 42 e foi, apesar da operação de crédito, das operações que foram realizadas, né, nós temos um percentual em relação à receita corrente líquida caindo, porque a nossa receita também vem aumentando. Então, por isso... Não, os 15 milhões foi em maio. Aqui está o fechamento até a 30 de abril. Ele não conta. Mas 20% é um valor baixo para o porte do nosso município, né? A gente sempre lembra que, por resolução do Senado Federal, pode ser feito até 120%, e nós estamos em 20%. Tá? Então, nós estamos, assim, considerado bem baixa para o nosso município. Desses 212 milhões de reais, nós temos... Quais são as dívidas? Então, eu vou relatar uma a uma, porque eu acho que a gente contribui para que as pessoas conheçam quais são as dívidas do município. Tá? Nós temos dívidas, 2 contratos com o INSS de parcelamento feito lá no ano de 2017, daqueles 50 milhões que a gente precisou parcelar, no início da gestão do prefeito Ayrton Garcia. Nós temos aproximadamente 37 milhões de reais de saldo a pagar. Tá? Nós temos esses 37 milhões e, em média, o valor mensal que a gente paga dessa dívida é 275 mil reais. Nós temos a dívida do Pronurb, que é aquela dívida lá de 2000, 2001, onde ocorreram os bloqueios da administração do ex-prefeito Paulo Otomani. Essa dívida aí. É uma dívida lá atrás, em torno de 31 milhões de reais, lá atrás, em 2000, e hoje nós ainda devemos 50 milhões, e essa dívida está numa parcela mensal de 640 mil,
Só lembrando que, na época do ex-prefeito Paulo Ottomani, havia uns bloqueios de 5 milhões, o pessoal deve lembrar desse assunto. Então, é essa dívida aí, tá? Nós temos um precatório total de 53 milhões de reais, e aqui no precatório nós pagamos um percentual da receita corrente líquida, de 1,68, que dá 1,4 milhões por mês que a gente paga de precatório. O próximo agora, nós temos o condomínio na Caixa Econômica Federal. Nós temos lá o condomínio Amistalden e o Belvedere, que foi pavimentação lá atrás, lá em 2012. Essas duas dívidas, aproximadamente aí, ainda tem um saldo a pagar de 2,4 milhões de reais. E por mês, a gente paga em torno de 30 mil reais. A notícia boa, nós tínhamos o SAAI tinha duas dívidas da ET. Uma terminou agora no mês passado, e só sobrou mais uma, que é essa de 14 milhões, que hoje tem um saldo de 8,9 milhões a ser paga. Nós temos várias operações pequenas da Proab, que são dívidas da Proab, que hoje tem um saldo de 3,8 milhões de reais. A próxima operação de crédito é do Desenvolve São Paulo. Mário, só um segundinho, por gentileza. Roberto, você não pode me substituir aqui, que eu vou precisar atender, resolver o problema da pauta aqui. Pode prosseguir, Mário. Nós temos essa operação de crédito do Desenvolve São Paulo, uma operação de 2 milhões e 500 mil reais, e hoje há um saldo a ser pago desta operação de crédito de 1,6 milhões de reais, e ao mês nós pagamos 62 mil reais. Agora nós temos operações de créditos mais recentes. Nós temos a operação de crédito do Recap de 20 milhões de reais, junto à Caixa Econômica Federal, e há um saldo dessa operação de crédito de 17 milhões de reais, e ao mês nós temos 450 mil reais que a gente paga dessa operação de crédito. A outra operação de crédito do Recap são os 30 milhões de reais. Desses 30 milhões de reais, nós temos um saldo de 26 milhões de reais, e ao mês nós temos parcelas de 750 mil reais. Nós temos uma do INSS com a guarda noturna, lá da década de 90, que tem um saldo a pagar de 4,5 milhões de reais, e ao mês nós pagamos a nossa parcela de 100 mil reais ao mês. Nós temos duas operações de crédito junto ao Banco do Brasil, uma de equipamento pesado, da Secretaria Municipal de Serviço Público, onde é uma operação de 4 milhões de reais, nós já fizemos a aquisição de alguns equipamentos pesados, trator, caminhão, e hoje tem um saldo a pagar de 1,5 milhão. Esse é o saldo que nós temos a pagar ainda. Ao mês a prestação é em torno de 75 mil. Há uma outra do Banco do Brasil que é a iluminação pública, que são os LEDs. Essa operação de crédito ela está pronta, mas nós ainda não pegamos esse recurso, porque o secretário municipal de Serviço Público está obtendo outros recursos para que a gente possa, quando iniciar, finalizar ou chegar quase próximo a 100% da troca dessas lâmpadas no município. Mas essa operação de crédito está pronta, é só o município solicitar. Nós temos uma CEMEI em Água Vermelha, né, que fizemos uma operação de crédito de 2,1 milhão de reais, e hoje tem um saldo de 1,8, que dá aproximadamente 55 mil reais por mês. E finalmente um convênio com o DENIT, esse convênio é de 1,4 milhões de reais, que dá por mês aproximadamente 40 mil reais. Quando você soma só da prefeitura, tirando o SAAI, tirando o PROAB, quando você soma todas as parcelas nossa no mês, 2,5 milhões de reais é o que nós pagamos
ao mês das operações de crédito, aproximadamente. Tá? Só reforçando também o próximo slide, só reforçando o que o Marco já falou, que o nosso comprometimento da folha em função da receita corrente líquida está em torno de 39,28%. É bom lembrar aqui, presidente Robertinho, que o limite prudencial é 51,3% do comprometimento da folha e que nós estamos, existe uma conta, uma reserva hoje de 39 milhões de reais, que não está computado aqui, da retirada do 14º, do prêmio assiduidade, e que por determinação do nosso prefeito e com conversas com o nosso presidente Adail, o município recolheu, guardou esse recurso numa conta específica, porque quando você coloca esse recurso, em algum momento ele deve voltar isso para o servidor ou parte dele, isso vai aumentar o comprometimento da folha, mas esses 39 milhões eles não estão computados aqui, tá certo? Iria para quanto, Mário, se fosse? Olha, nós temos a possibilidade de até 75 milhões de reais. A diferença entre 39 a 51 são 75. Então, quando você coloca 39, nós temos dois valores no orçamento. Nós temos o valor de 4 milhões para novas contratações, nós temos 3,6 milhões para carreira do servidor público. O que a gente trabalha com esses números não é utilizar os 75 milhões, porque a gente não pode ficar em cima dos 51. Em torno de 49%, 48% é razoável. Então, isso é o limite que a gente trabalha, 48% a 49%, que vai dar aí talvez uns 50 milhões de reais. Tá bom? Estou à disposição. Eu quero aproveitar e agradecer. No início eu cumprimentei a todos os nossos diretores, né? Eu vou repetir, né? O nosso diretor, o Maurício, a nossa diretora Pérola, o Ícaro, o Marco, e eu quero também cumprimentar a Horácia, nossa chefe de sessão que está aqui com a gente, e agradecer pelo trabalho que todos fazem em benefício da nossa Secretaria Municipal de Fazenda, e lembrando também que nós temos a Fabiana Comati, que é diretora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mas que no dia a dia é um trabalho muito próximo da Secretaria de Fazenda, na qual eu sempre agradeço e sou muito grato ao trabalho que ela desempenha, ajudando a Secretaria Municipal de Fazenda. Estou à disposição. Alô. Obrigado, Mário. Eu pergunto às vereadoras que estão participando, a Raquel, auxiliadora, e a Cidinha, se tem alguma indagação, se tem alguma consideração. Está aberta as palavras. Ok, obrigado. Não havendo, existe mais alguma explanação? Diego, fica à vontade, Mário. Pode finalizar. As considerações finais. Vereador Robertinho, presidente da audiência pública, eu quero agradecer a receptividade que sempre a Secretaria Municipal de Fazenda, ela recebe quando chega à Câmara Municipal. Nossos vereadores, a Câmara Municipal é um parceiro muito forte com relação a esses resultados que são bons para o município. Isso tem a participação dos nossos vereadores, tem a credibilidade que o nosso prefeito ele passa para que a gente possa trabalhar, e volto a frisar, é a continuidade de um trabalho. Nós não conseguimos fazer uma evolução exponencial de uma hora para outra, nós vamos trabalhando de forma gradual, e aí os números do nosso município vão evoluindo. Eu quero só registrar que nós falamos de capacidade de pagamento do nosso município. Nosso município continua, e é uma obrigação nossa,
honrar todos os nossos compromissos. E o Tesouro Nacional, né, ontem divulgou que a capacidade de pagamento do município de São Carlos está na categoria A, que é a mais alta. Isso para nós assim, é um resultado de um trabalho de todos nós, muito sério, né? As pessoas podem fazer uma pesquisa e identificar que são pouquíssimas prefeituras que têm essa capacidade, pouquíssimas, né? Então, com isso, o município consegue evidenciar a sua credibilidade perante todo mundo e, no caso, o que significa efetivamente isso? Que nós, eventualmente, em uma operação de crédito, a gente consegue ter o aval da União. Com isso, a gente consegue comprar coisas, obter com critérios mais baixos, né? Então, isso é muito importante para o nosso município e a gente, assim, nós ficamos muito felizes porque nós trabalhamos vários anos. Isso aqui começou, é uma lei de 2017, começou em 2018 e nós nunca tínhamos alcançado isso, mas para nós é uma satisfação muito grande e um orgulho para o nosso município, porque não sou eu que estou falando isso, é a Secretaria de Tesouro Nacional que está falando isso. Então, obrigado, agradeço a todos que participaram e a Secretaria de Fazenda está sempre à disposição para todos, eventualmente qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só nos procurar no Paço. Obrigado a todos. Obrigado, Mário, parabéns por essa conquista. A gente sabe que é unânime por todos os vereadores dessa casa a lisura, a competência de toda a Secretaria Municipal de Fazenda do município de São Carlos. Parabéns a todos pela explanação. Ali, às vezes, existe alguns comentários em relação aos empréstimos. Se tem aí em número 120% e está com 20%, um percentual de 18%, talvez, da possibilidade de fazer esse empréstimo, né? Se você pode fazer um empréstimo de 120% da receita, é isso? E está fazendo somente 20%, quer dizer, são 18% aí, né? Uma margem muito positiva para uma cidade igual a São Carlos. Parabenizar a todos, parabenizar a Mário mais uma vez pela lisura, pela competência, pela forma com que lida com o dinheiro público, viu? E dado então por encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo